Olá, olá, meu aprendiz, como você está? Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no YouTube pra gente conversar sobre a disciplina que não me deixa mais desistir. Essa live, presta bastante atenção. Essa live é para quem está cansado de começar a fazer uma mudança e falar assim, meu Deus do céu, eu já até sei que eu sou a pessoa que vai procrastinar essa mudança. Eu já até sei que eu vou começar animado, talvez, mas logo depois eu vou parar. Ou seja, eu sou a pessoa das mudanças temporárias, não tem jeito. Então, se você acha que você é a pessoa das mudanças temporárias, acompanha essa live, porque eu tenho certeza que você vai amar entender como que eu passei dessa pessoa que era de mudanças temporárias para pessoa de mudanças duradouras. Boa noite, gente. Boa noite, galera do YouTube. Boa noite, galera do Instagram. Oi, Lê. Lê, amanhã eu te encontro na academia, hein? 6 horas, 5h30 da manhã a gente tá lá. Oi, Ana. Oi, Ana Heloísa. Oi, Cíntia. Oi, Jean. Como vocês estão, gente? Como que tá o clima aí na cidade de vocês? Me conte de onde vocês estão falando. Eu estou falando aqui de Piracicaba. Eu e Lê estamos falando de Piracicaba. Boa noite, gente. A gente vai falar então sobre a disciplina que não me deixou desistir. Falaremos para pessoas que estão cansadas de mudanças temporárias, tá? Falaremos para as pessoas que querem ser constante tanto nos estudos quanto na vida, assim, uma rotina que de fato seja algo que você se orgulha no final, sabe? É tão gostoso o sentimento assim, hoje esse dia foi bom, hoje esse dia eu dei o melhor de mim de fato, em cada pedacinho dele, é tão gostoso, é tão prazeroso, eu quero muito que vocês sintam isso, tá? Brejo Alegre SP, gente, nunca ouvi falar. Ângel, oi Ângel, que nome lindo. Oiê, quem mais? Olá, boa noite, Carol, boa noite, Maicon, Laís, Milena, Berta tentando ajustar as coisas por aqui, lá no YouTube também, porque tem gente que gosta mais do formato de aula, né? Sejam muito bem-vindos, que felicidade de poder passar esse domingo com vocês. Vamos lá? Bom, para quem mais é essa aula? Então é para a pessoa que não quer mais fazer mudanças temporárias, quer passar a ser a pessoa que faz mudanças duradouras. É a pessoa que não consegue ser constante nos objetivos, nos grandes objetivos, naqueles famosos objetivos de longo prazo e já entendeu que para ela conseguir alcançar alguma coisa que vale a pena, esses dias foi dia de Santa Teresa d'Ávila, ela tem uma frase que eu amo, sábado? Ontem foi dia dela. Ela fala assim, é justo que muito custe o que muito vale. Então, todo objetivo de longo prazo, ele custa bastante, né? A gente tem que pagar um preço. E vale bastante também. Eu tenho certeza que tudo que vocês constroem com o esforço de vocês, o processo em si é gostoso, é aquela sensação de, poxa, eu terminei esse dia, arrasei, deu tudo certo, eu dei o meu melhor, é muito boa essa sensação. Mas também é muito interessante você pensar que você construiu alguma coisa. E o que eu venho trazer aqui pra vocês todos os dias não é fórmulas mágicas, não é uma produtividade que... Eu nem gosto dessa palavra, mas vou usar. Produtividade tóxica, não é nada disso. É uma mentalidade disciplinada para que você, dia após dia, consiga vencer a si mesmo. A gente precisa se autodominar, gente. Essa é o nosso grande trunfo para conseguir se manter animado, se manter todos os dias ali constante nos seus objetivos. Realmente não é fácil. Vencer os nossos impulsos naturais, vencer o que a gente é muito difícil. Seria muito mais tranquilo se a gente conseguisse passar o dia inteiro de boa mexendo no celular. É isso que o nosso corpo e a nossa mente querem fazer. Só que vocês sabem que isso não custa nada e, portanto, não vai levar vocês a nada. E aí, a gente entra para entender exatamente de onde vêm os nossos impulsos. Eu sempre gosto de falar que a procrastinação, eu quero saber aqui, quem acha que procrastina? Coloca aqui pra mim, eu procrastino. Eu sou a pessoa que procrastina algumas coisas. Me conta aqui embaixo. Amor, não deu certo? Se não deu, tudo bem. O B tá tentando no YouTube, mas se não deu, a gente fica aqui no Instagram, depois eu passo lá pro YouTube pra vocês assistirem no 2x também. Beleza? Me conta aí, quem é
procrastinador. Quem fala assim, nossa, eu procrastino muitas coisas. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a procrastinação, ela está presente na nossa vida. A gente procrastina várias coisas, isso é natural do ser humano. A gente procrastina, por exemplo, eu tava aqui morrendo de vontade de fazer xixi. Tava procrastinando, porque eu tava organizando as coisas, falei, não, vou deixar pra depois, vou deixar pra depois, vou deixar pra depois. Isso é procrastinar. A gente vai deixando atividades importantes pra depois. E como que a ação acontece? A procrastinação é você procrastinar a ação, deixar uma ação pra depois. Beleza? Como que a ação se inicia? Ela se inicia no seu pensamento, ou seja, na sua mente. Você muitas vezes pensa assim, ai, que droga, eu vou ter que estudar agora. Só que quando eu sentar lá pra estudar, muita coisa vai aparecer na minha cabeça, eu não consigo me concentrar, eu não retenho o conteúdo. O que adianta eu sentar lá pra estudar agora? E aí, depois do pensamento, quem já teve esse pensamento? Ó, quem já teve esse pensamento? Ah, eu queria tanto sentar pra estudar, mas vai vir tantas dúvidas na minha cabeça, eu não sei por onde começar, eu não retenho o conteúdo, não vai pra frente. O que esse pensamento te gera? Alguém sabe dizer? Eu já contei isso nos stories várias e várias vezes. Eu quero saber o que esse pensamento ruim te gera. Pessoal falando que procrastina. Esse pensamento ruim, ele te gera um sentimento. Nós somos sentimento, né? No final das contas, a nossa competência emocional, ela conta muito. Me perguntaram hoje na caixinha. E quando dizem gera medo, isso aí, é um sentimento. Medo é um sentimento. Ansiedade, insegurança, tudo sentimento. Sensação de incapacidade. Me perguntaram na caixinha. O que dizer pra pessoa que diz que é só sentar e estudar? Não tô nem aí pra pessoa que diz o que ela quer dizer. Provavelmente essa pessoa não estuda nada, né? Mas tudo bem, vamos pensar nessa máxima. É só sentar e estudar. Não é só sentar e estudar. Porque a nossa máquina que estuda, não é bem uma máquina. É um ser humano. Se fosse uma máquina, tava fácil. Era, de fato, só sentar e estudar. Fala, ó, te programo para estudar 100 páginas de um livro, fazer questões, aplicar, ótimo. Pronto, te programei essa máquina para isso. Seria assim, né? Só sentar e estudar, mas não é assim. O que acontece? Antes de você sentar e estudar, um pensamento ruim, esse pensamento ruim, de qualquer natureza, ele acaba gerando um desconforto, insegurança, falaram aí, insegurança, medo, ansiedade, pânico. E aí a associação em relação aos estudos passa a ser bem ruim. O que acontece? Você ativa ali uma ação procrastinadora. Pode até não ser uma ação de ficar de pernas pro ar, pro sofá, sabe? Pode até não ser fazer nada. Mas você vai fazer qualquer outra coisa que não seja a ação mais importante do momento agora. Então, acordar cedo, quando você se decide, eu vou acordar a tal horário, porque eu tenho os meus porquês, eu sei o quão importante é para mim acordar cedo. Para mim, vírgula, acordar cedo. Eu sei o quanto é importante. E aí, eu de fato, a hora que o despertador toca, eu vou apertar ali parar o despertador e eu vou levantar. Porque eu tenho muita consciência do quanto é importante para mim. Por que as pessoas procrastinam essa ação de acordar? Muitas vezes porque o pensamento delas é, pra que eu vou acordar agora? O que eu vou fazer? Tem sentido tudo que eu faço todos os dias? E foi justamente isso que eu passei em acho que foi 2015, 2014 talvez, acho que foi 2014, ou antes até, lá por 2014, nossa, faz tempo. O tempo vai passando, a gente não vai nem percebendo. Foi lá por 2014, eu tava do meio pro final já da minha faculdade. Eu terminei a faculdade em 2017, então foi por aí, 2014 e 2015. E aí eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa pra mudar minha vida, tô no meio da faculdade, tô num estágio aqui que não tá tão legal, mas era o estágio dos meus sonhos, era onde eu queria estar. E aí quando eu entrei lá, eu falei, poxa, é isso aqui? Hoje eu já entendo o porquê eu pensei isso. Vocês já vão entender. Mas eu tentei, naquele momento, instituir uma rotina de excelência pra mim, sabe? Instituir uma rotina em que eu pudesse dar o meu melhor, que eu tivesse mudanças significativas ali pra dar o meu melhor. E eu desisti. É sobre isso que eu vou te contar hoje. Como foi essa desistência? E o melhor, isso faz tempo. Eu já passei por muita coisa depois dessa desistência. E eu comecei de novo, eu tentei de novo, eu recomecei.
Recomeçar é mais difícil do que começar. Eu recomecei e aí sabe o que aconteceu? Eu tinha muito medo de desistir de novo. Eu ficava pensando assim, o que vai acontecer de diferente pra eu não desistir de novo? E aconteceram coisas diferentes. E é sobre essas coisas que eu vou te contar nessa live. Porque eu vou te contar que hoje eu tenho uma disciplina que não me deixa desistir. E essa disciplina é a que eu quero que você tenha. Você que acha que só faz mudanças temporárias, você que não consegue ser constante em nada, você que se sente insegura para alcançar o seu grande objetivo, você que tá cansado de levar a mesma vida todos os dias e não tá saindo do lugar, não tá tendo resultado, não tá acontecendo algo que me faça mudar de vida, crescer de vida, sair da inércia. Eu sempre falo dessa saída da inércia, o quanto é importante. E aí, essa live também vai ajudar, ela é para estudantes, pessoas que trabalham e estudam para o seu trabalho, que querem ser mais produtivos, mais disciplinados, obviamente, e dar andamento de fato aos seus objetivos, tá? Eu vou te contar exatamente o que aconteceu quando eu empaquei lá, desisti de tudo, e o que eu errei naquela época, o que me fez voltar, beleza? Vocês estão comigo? Tá tudo certo? Qualquer dúvida vão deixando aqui nos comentários que depois eu respondo, tá? Então, o problema que eu enxergo, que era o que eu tinha lá naquela época, e eu enxergo na maioria de vocês quando vocês vêm na minha caixinha falar: Mari, estou procrastinando, Mari, sou muito insegura, Mari, não consigo ser constante nos estudos, Mari, eu não rendo nos estudos, Mari, não. Tá, então qual que é o nosso problema? O número 1, tá? O número 1 são as redes sociais. A gente tá aqui nas redes sociais, mas ele é um problema se você não sabe usar da forma certa. Por quê? Porque ele mexe com o seu sistema dopaminérgico. Ele te dá uma dopamina muito deliciosa, de uma forma muito fácil, e aí você fica viciado nessa dopamina. E esse é seu grande problema. Porque você viciado nessa dopamina que vem fácil, a hora que você vai estudar aquele livro preto, branco, que você tem que pensar, que você tem que se aprofundar, não é superficial igual as redes sociais, não. Aí é muito difícil. Aí a dopamina não vem rápido, ela vem sendo conquistada, ela vem sendo construída. Essa é a nossa palavra aqui, ó, construída. Essa é a dopamina que vem, ó, com o tempo. E aí? E aí, meu bem? E aí é o que eu quero saber. O que você vai fazer para driblar as redes sociais e aprender a estimular a sua concentração, a conquista de uma concentração, que é o que você precisa para estudar. A conquista de qualquer grande objetivo, daqueles que valem a pena, eles precisam dessa construção, muitas vezes lenta e sem recompensas no meio do processo, no curto prazo. Então, as redes sociais, elas vêm com muita informação. Quem já se sentiu aqui atolado de informação por conta das redes sociais? Se vocês seguem a mim, que fala de aprendizado, aí você segue o outro amigo que fala de aprendizado, o outro de produtividade, de aprendizado, você segue 500 pessoas que falam sobre o mesmo assunto e vocês tentam seguir absolutamente tudo que todas elas falam, você vai ficar louco. Da mesma forma, se você fica só nas redes sociais, acaba que você tem a sensação, eu tive essa sensação, de que você pode contar com soluções mágicas. Parece que tudo é muito fácil. Parece que é fácil para aquela pessoa. Aí você vai para sua prática e você pensa: para mim não é fácil não. Então para mim não serve, tá? Real, é só abrir um livro que dá sono. Sim, Guilherme. O livro, o sono, ele é a grande prova de que você está querendo fugir daquela atividade. É uma das atividades procrastinadoras geradas pelo sentimento de desconforto de estar ali tentando se concentrar e não conseguindo, tá? Então, as redes sociais trazendo soluções mágicas te dão uma noção muito abstrata do que é real mesmo. No real, você vai precisar lutar muito para chegar onde você quer. Você vai precisar ser muito disciplinado. E todas as pessoas que chegam onde querem, elas são muito disciplinadas. Elas têm na base da mentalidade delas essa disciplina. E muitas vezes você consome muito conteúdo aqui na internet e você não aplica de fato. E aí, meu bem, você tá deixando de aprender, você tá deixando de transformar o conhecimento em poder de verdade, porque conhecimento é só poder em potencial. Para virar poder, um poder nas suas mãos, habilidade, para você crescer pessoal e profissionalmente, você precisa usar esse conhecimento, tá? E aí, também nas redes sociais e na nossa vida, a gente acaba tendo muitos vícios, muitas comparações que também nos atrapalham no processo.
São erros, presta atenção que eu tô contando os erros que eu encontrei na minha jornada que me fizeram desistir. Vícios e comparações, e aí você acaba entrando naquela rodinha do hamster, sabe? Sem sair do lugar. Você não encontra satisfação pessoal. Você olha pra sua vida, você olha pra quem você é, pro que você faz todos os dias e você pensa... Poxa, não faz sentido. Não tá acontecendo, sabe? Eu não sei qual decisão tomar. Eu não sei como tomar as rédeas da minha vida. Eu não sei como ser protagonista da minha vida de verdade. E aí vem a frustração, né? Frustração porque você queria agir todos os dias, mas você não tá conseguindo. Ok? Agora vamos pra vida real. Agora é que o negócio vai ficar pesado, porque vida real dá tristeza no coração. Isso é uma coisa de verdade, tá, gente? Eu não conto pra ninguém isso. Pra ninguém. Porque é uma coisa que passou e muitas vezes a gente precisa esperar passar, entender aquilo no nosso coração e aí sim poder jogar pra fora, né? Externalizar o que a gente sentiu, o que a gente pensou, o que a gente viveu. E eu achei um momento importante pra contar pra vocês. Porque esses dias, há uns 2 meses atrás, vocês, quem me acompanha pelos stories sabe. Há uns 2 meses atrás, eu pensei assim, nossa, tá chovendo, o dia tinha tudo pra eu tá chovendo, eu tô com cólica, tô cansada, eu já fiz um monte de coisa, eu tinha tudo pra estar deitada numa cama, escondida embaixo de uma coberta, que estaria tudo bem. Por que que eu não consigo fazer isso? Eu falei, gente, eu fiquei louca de verdade, né? Eu não consigo. Isso é até uma coisa que eu tenho que prestar atenção pra não entrar numa loucura. Mas eu fiquei muito impressionada, porque eu falei assim, não, eu vou fazer porque tem que fazer e porque eu gosto de fazer. No finzinho do meu coração, assim, por mais que seja dolorido, eu gosto de fazer. Eu gosto de me autodominar, eu gosto de me vencer. Como é que eu cheguei aqui? Porque eu não fui sempre assim. E aí eu vou te contar o quando eu tentei fazer isso e desisti. Era ali no meio da época, na época do meio pro final da faculdade, 2014, 2015, como eu já falei pra vocês. E eu falei assim, não, agora eu vou fazer grandes mudanças na minha vida. Cansei, isso aqui não tá certo, eu preciso tomar minha vida nas mãos, já chega de levar tudo com a barriga, vamos fazer acontecer, vou fazer grandes mudanças. E aí, infelizmente, eu cheguei bem perto do fundo do poço logo quando eu decidi que eu ia ter uma rotina de excelência e que eu ia fazer grandes mudanças na minha vida. Presta atenção, o que eu quis fazer? Qual que era a rotina de excelência que eu queria pra mim? Primeiro, eu acordava às 5h40, se não me engano. Eu tinha 2 bananas do meu lado, porque eu achava que eu não poderia treinar em jejum. Eu tinha 2 bananas do meu lado, eu nem saía da cama, eu já comia essas bananas. Levantava, vestia a roupa que eu já tinha deixado preparada, ia pra academia, treinava, voltava pra casa, estudava pra faculdade, e eu já tava estudando pensando em talvez prestar concurso, em talvez entrar na área tal. Eu já estudava assim, além da faculdade. E aí, meio-dia eu entrava no meu estágio, eu fazia estágio no fórum, era o estágio dos meus sonhos, era o que eu queria fazer. Eu entrei na faculdade falando, eu vou ser juíza, era o que eu queria fazer. Eu tava lá no gabinete do juiz, no estágio dos meus sonhos, que eu tinha passado num concurso pra estar naquele estágio. E aí eu ia pro estágio do meio-dia às 5, era 6, não me lembro muito bem. E aí, acho que era até às 5, porque a minha faculdade começava às 7. Aí eu ia pra casa, comia rapidinho e saía pra faculdade, né? Porque tem os trânsitos e tudo mais. Ia pra faculdade, terminava a faculdade de 11, era 10h30, 11 horas. Voltava pra casa, dormia. Eu ainda mexia muito no celular naquela época. Eu falava, não, meu dia, minha rotina já foi insuportável. Agora eu preciso mexer um pouco no celular antes de dormir pra me distrair, pra descansar um pouco, né? Não tive nada de bom nesse dia, deixa eu me distrair um pouco no celular. Aí ia dormir, sei lá, meia-noite, acordava no outro dia às 5h40 e tudo de novo. Quem já tentou organizar essa rotina ou quem não tem nem coragem de pensar numa rotina dessa? A intenção era boa, gente. A intenção era boa. O que aconteceu? Eu vivia exausta, mas exausta num nível surreal. Eu tava sempre muito cansada. Essa rotina era absurda, porque sim, eu dormia pouco, mas era mais do que isso. Eu vivia exausta e na minha cabeça, na minha mente, eu só pensava assim,
tem alguma coisa faltando. É como se eu não... A minha mentalidade, ela não estava preparada para aquela rotina intensa. E a nossa mentalidade, ela precisa estar preparada para rotinas intensas. Se você quer sair dessa rotina intensa e conquistar talvez uma liberdade maior de tempo, uma satisfação maior, mais tempo com a sua família, mais tempo para fazer suas coisas, é bem provável que hoje você esteja numa rotina intensa. E a sua mentalidade precisa estar preparada para viver essa rotina intensa. Quem aqui acha que tem uma rotina intensa? Muitos dos meus alunos falam isso. Mari, eu trabalho, eu estudo, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho casa para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho trânsito. É muita coisa, a rotina é muito intensa. E quando eu não consigo estudar, é justamente porque eu tô muito cansada. E aí, aconteceu um dia que eu falei assim, nossa, eu tô exausta. Uma pessoa que tá sempre exausta, ela tá estressada. Pode ter certeza disso. Uma pessoa exausta está estressada. E aí você, estressado, você se perde de quem você é. Você se perde da sua própria essência. Fica tudo meio nebuloso, assim, sabe? Você entra no automático e quando você vê, você não tá saindo do lugar. Pelo menos não dentro de você. Você não tá saindo do lugar. Eu me sentia completamente perdida, completamente desanimada. E aí eu seguia também, falando das redes sociais, né? Eu seguia vários perfis de produtividade, de estudos. E eu lembro, gente, olha que horror. Eu lembro de sentir raiva desses perfis. De sentir, nossa, eu preciso parar de seguir esse povo. Porque eu pensava assim, por que eles conseguem ter esse tipo de rotina e eu não consigo? O que tem de errado comigo? Por que eu não consigo ter essa rotina de excelência que eles amam e que eles conseguem? O que tem de errado? E aí, eu lembro até hoje do dia em que eu voltei pra cama. Ou seja, do dia em que eu acordei, o despertador tocou e eu falei, hoje eu não vou. Eu vou voltar pra cama. Eu preciso voltar pra cama. Por quê? Porque eu tava exausta. Eu não aguentava mais. E aí, eu olhei pra minha roupa de academia, a roupa de academia olhou pra mim, eu tentei me levantar, me vestir, mas eu pensei, eu preciso voltar pra cama. Eu posso mais tarde ir pra academia, né? Eu posso nem ir pra academia. Poxa, posso nem viver esse dia, que diferença que faz? E pronto, aí eu voltei a dormir. E ufa, eu voltei a dormir. Isso pra quem tá exausta é um prazer. Voltar a dormir, o Guilherme falou aí, né? Que quando pega um livro dá sono. Pra quem tá exausto e estressado, voltar a dormir é um prazer, é um alívio. É uma coisa assim que você fala, ufa, me tirei esse peso dessa rotina louca que eu inventei. Graças a Deus, que alívio. E esse alívio ficou marcado na minha mente. A minha mente associou o sono, a cama, ao meu único prazer. E aí, meu bem, aí ficou perigoso. Aí ficou perigoso real. Por quê? Nessa época, eu quis largar a faculdade, eu terminei o namoro que eu tava, eu quis também largar todos os pequenos trabalhos que eu fazia relacionado ao direito, eu quis largar. Eu quis deixar tudo, eu quis largar tudo, eu não aguentava mais aquela rotina. Parei a academia mais ou menos, porque eu sempre gostei eu sabia que aquilo era uma válvula de escape pra mim. Parei de acordar cedo, com certeza, comecei a acordar 7, 8 horas da manhã. Eu tava um caos, um famoso caos dentro da minha cabecinha e os sentimentos ruins de desconforto, de insegurança, de falta de sentido. E aí eu consumi o quê? Naquela época, eu acabava só querendo a minha caminha, que era onde eu tinha prazer, e entretenimentos vazios no geral, né? Eu parei de seguir aquelas pessoas que eu tava com raiva porque elas eram muito produtivas. E aí eu tive pessoas que me tiraram dessa. Foi muito importante. Cada um tem alguma coisa na vida que faz você sair. Pode ser... Normalmente são pessoas, tá? Aliás, tem uma aula lá no Mentalidade Disciplinada que é muito importante por conta disso. Geralmente, pessoas te tiram do caos que você se coloca. Meus pais me tiraram do caos que eu me coloquei. Eles estavam bem ligados. Eles percebiam que eu lembro muito bem desse sentimento. Eu consigo enxergar essa cena agora. Eu consigo enxergar eu me encolhendo na minha cama lá no meu quarto, na casa dos meus pais, pensando assim, pra que eu vou levantar? Eu só tenho prazer aqui. E isso é muito perigoso. Você achar que você só tem prazer dormindo. Porque a minha mente fez essa associação. Dormir é um alívio, é gostoso. Você só tem prazer dormindo.
E aí meus pais viram e eles começaram a me dar alternativas, assim, vamos fazer terapia. Aí eu comecei a fazer terapia cognitiva comportamental, eu fiz uns 3 tipos de terapia diferentes naquela época. E foi muito importante pra mim. E aí tava na época do Miss, de coisa de Miss, sabe? Miss que desfila. E eu falei assim, eu era modelo antes, né? Eu vou pegar esse objetivo, eu preciso de um objetivo pra minha vida. Tudo que eu tô fazendo não tá adiantando de nada, eu preciso de um objetivo pra me distrair. Resolvi que eu ia começar a me inscrever em concursos de Miss. E aí, eu também olhei pra dentro e falei assim, isso aqui só não vai resolver não. Comecei a pensar que eu precisava de uma sustentação dentro de mim, sabe? Mal sabia eu que se chamava espírito. Eu precisava de uma sustentação, eu precisava de alguma coisa que me fizesse ter vontade de agir, ter vontade de sair da cama, né? Então meus pais perceberam tudo isso, eu fui pra terapias e aí eu fui tentando encontrar saídas. Busquei um objetivo diferente de tudo o que eu tava fazendo pra ver se eu encontrava ali alguma resposta, o Miss, e falei, preciso dessa sustentação, já sei, vou fazer retiros na igreja, vou procurar algum retiro pra eu fazer em alguma igreja, porque preciso entender o que Deus quer de mim, o que Deus quer da minha vida, pra que serve a minha vida, eu preciso entender isso. E nisso eu já tava no final da faculdade, foram passando os anos, a única coisa que eu não devia ter largado, eu não larguei, o resto tudo eu larguei, tá? Eu não devia ter largado o estágio, eu não devia ter largado nada naquela época, eu tinha que ter enfrentado tudo aquilo. Mas no final da faculdade eu tava naquele período de transição, assim, sabe? Eu tentava me reerguer, aí eu me perdia de novo. Eu tentava de novo mudar alguma coisa na minha vida, eu me distraía, eu perdi o foco. Aí eu falei assim, gente, ainda não é aqui. Aqui ainda não tem sustentação. Era como se eu estivesse tentando, mas ainda tava tentando sobre a areia, sabe? Ainda era muito instável. Porque os retiros, eu acabei fazendo 2 retiros na igreja, era legal, era positivo, né? Mexia comigo, mas era um final de semana que era legal. Depois era uma super conexão naquele final de semana, depois passava. Não tinha continuação, assim, não ia pra frente. O Miss é a mesma coisa, eu também super me dediquei no Miss, era uma válvula de escape pra mim, era legal, tem várias coisas, tá? O Miss não é só desfilar. Tem várias coisas que a gente precisa aprender ali. Eu trabalhei bastante também como modelo naquela época, mas não era um objetivo que mexia comigo. Obviamente não era um objetivo, então ainda não era aquilo. E aí eu saí da faculdade e resolvi, o que eu vou fazer com a minha vida? Vou estudar para concursos, porque parece estável, parece seguro. Eu não sabia o que eu queria exatamente. Eu tinha medo de me colocar no mercado, porque eu tinha 59 tipos de insegurança quanto à minha faculdade. Então, eu me sentia despreparada, sabe? Eu falei, vou estudar para concurso e vamos ver o que vai acontecer. Tudo era muito superficial ainda, sabe? Tudo era muito sem profundidade, sem razões reais. Eu não fincava raiz em nada. Até que eu comecei a estudar. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falei assim, entendi. Pra eu chegar nesse lugar que eu tô querendo, vai demorar. Eu vou ter que todos os dias me esforçar um pouquinho mais, crescer um pouquinho mais, construir alguma coisa, pra aí sim ter a capacidade que eu preciso pra chegar no meu objetivo final. Pra aí sim merecer o meu objetivo final. Ali eu ganhei vida de verdade. Quando eu comecei a estudar, e qualquer coisa que você estuda, qualquer coisa. Pega alguma coisa pra estudar que você tem interesse, que você tem uma finalidade. Você percebe que é um processo. Você ganha um negócio que a gente chama de humildade de conhecimento. E aí a minha mente começou a ser construída de verdade, de forma mais forte, de forma mais consciente. Antes, os meus pensamentos ruins e os meus sentimentos, que a gente falava no início da live, eles eram obscuros, eles aconteciam no inconsciente. Então eu pensava, eu preciso fazer isso, mas eu não sei fazer. Aí eu me sentia insegura e eu inventava uma atividade procrastinadora pra fazer. Agora eu até podia pensar, eu não sei fazer isso, mas eu não sei agora. Mal sabia eu que eu estava saindo de uma mentalidade bloqueada para uma mentalidade de aprendiz. A mentalidade de aprendiz é aquela de crescimento. O que é uma mentalidade de crescimento? É uma pessoa que entende que para ela chegar onde ela quiser, qualquer lugar que seja, precisa de um processo, de pequenas etapas, de uma construção dolorosa e constante para ela chegar onde ela quer.
E o problema é que os estímulos das redes sociais, eles nos provam justamente o contrário. Você fica pensando, mais 15 segundos e eu vou ter prazer, mais 15 segundos e eu vou ter prazer, mais 15 segundos e eu vou ter prazer. E aí você tem um prazer. E cada vez mais, você precisa de mais prazer. Então, se hoje acontece de você não ser uma pessoa viciada nas redes sociais, você tem um leve prazer ali e consegue em 15 minutos largar o Instagram. Agora, com o tempo, você vai estimulando aquele prazer imediato, a sua mente vai ficando viciada naquilo e você, para ter a mesma descarga de dopamina, ou seja, você se sentir com prazer, feliz, você precisa de 2 horas de Instagram. Para ter a mesma descarga de dopamina que você precisou um dia para ter, em 15 minutos você conseguiu aquela descarga de dopamina. Esse é o problema. Esse é o que faz você não conseguir se estimular a um objetivo de longo prazo, onde você vai ter pequenas recompensas construídas, conquistadas ali, não imediatas, ok? E aí, eu percebi que eu não participava apenas de finais de semana de retiro. Eu comecei a estudar a Bíblia. Eu comecei a ter um relacionamento de fato com Deus todos os dias. Eu comecei a viver a minha religião, que é muito importante, porque a religião te traz muita disciplina, a religião te estrutura muito. E aí eu já não tinha mais um objetivo passageiro, eu tinha um objetivo de longo prazo. Eu tinha um objetivo pra minha vida. Depois que eu criei o Instagram, então, eu tinha um objetivo pra minha vida, que era transformar a mente das pessoas através dos estudos. Poxa, isso era muito legal, isso mexia comigo. E aí, eu parei e pensei um dia assim, nossa, e se eu desistir de novo? Me bateu esse medo. E eu tava conversando com um dos meus mentorados, e ele me falou assim, eu tenho medo de desistir. Eu sei que eu encontrei agora, depois que a gente já tá no último encontro, eu encontrei agora a forma de agir pra estar executando as minhas atividades todos os dias, mas eu tenho muito medo de voltar pra trás, sabe? De desistir, que eu vou estar sozinho e tudo mais. Aí eu falei pra ele, eu também tinha muito medo de desistir. Eu também tinha medo. Eu tinha medo de me acomodar de novo, sabe? De olhar pra minha vida e falar... essa vida aqui tá boa, vamos deixar assim mesmo, vamos continuar levando com a barriga. Eu tinha muito medo. Mas eu tô aqui pra te dizer que isso não aconteceu. Graças a Deus não aconteceu. Cada vez mais eu tenho vontade de continuar. E a disciplina que eu criei, ela vai muito além do poder do hábito que muita gente fala. Porque o hábito, ele é legal, ele automatiza suas ações e tal, mas chega uma hora que você cansa dele. A desistência é esse cansaço em que você não para só pra descansar e simplesmente fala, larga a mão, isso aqui não faz mais sentido. A disciplina é quando tem alguma sustentação real, tem uma base de mentalidade que te impulsiona a agir, a executar, a fazer o que tem que ser feito todos os dias. E seria muito legal se todos os dias a gente tivesse não ânimo para fazer as coisas. Eu não tenho ânimo para fazer, para trabalhar, para estudar, para ir para academia, para acordar cedo. Eu não tenho ânimo para fazer nada disso. Mas eu tenho um impulso, um ímpeto. É como se eu tivesse que me obedecer. E disciplina é o quê? É você obedecer. Disciplina é você obedecer códigos, é você obedecer regras. Então eu tenho esse impulso de me obedecer. Por quê? A mentalidade que eu construí dentro da minha cabeça, ela me dá esse impulso. E aí, eu transformei a minha mente, eu construí essa disciplina pela disciplina, o que é muito legal. Você para de focar só no objetivo final e passa a focar nessa construção de uma pessoa que se vence, nesse autodomínio de si mesmo, porque você vê que o crescimento ele tá ali no dia a dia, em que você tá conseguindo se vencer. E eu percebi que nos últimos meses, assim, eu de fato, eu não ia conseguir desistir, nem se eu quisesse, eu não ia conseguir desistir. Eu cheguei num lugar em que a mentalidade está de fato disciplinada, uma mentalidade de aprendiz, em que eu sei que eu vou construir aos pouquinhos. Mudou muito a minha relação com o tempo, porque antes a minha relação com o tempo era de muita ansiedade, muito imediatismo, tudo eu queria pra ontem. Então eu mudei, o tempo passou a ser meu amigo, como se eu tivesse feito as pazes com o tempo. Eu mudei a minha relação com o tempo e passei a construir essa mentalidade disciplinada. E esses dias não, já faz uns 2 meses, eu até comentei com vocês. Eu falei assim, gente,
eu não desisto mais, né? É uma coisa muito doida. E aí eu passei esses meses tentando decifrar exatamente o que tinha acontecido na minha cabecinha para que eu não conseguisse mais desistir. E aí eu cheguei em 14 passos, 14 mini passos que me fizeram entender exatamente como foi essa construção de disciplina. A disciplina, então, é a gente obedecer a gente mesmo, tá? Obedecer a nossa mente, é a gente ser discípulo de nós mesmos. E aí você pode pensar assim, tá, o que a sua mente te manda fazer? Se a ação começa no seu pensamento, o que seu pensamento tá te dizendo pra fazer? Se a sua mente hoje é bloqueada, ela tá acostumada a só pensar coisa ruim, e de forma inconsciente, você nem percebe, e você só responde a um impulso. Então, o pensamento ruim existe, o sentimento ruim existe, você é impulsionado à procrastinação. Mas pode ser o contrário também. Ou até mesmo o pensamento ruim pode existir, só que a mentalidade de aprendiz, ela pega o pensamento ruim e fala, não, ó, aqui você não tem espaço. Por mais que possa ser verdade que hoje você não tem capacidade para fazer determinada coisa, a mentalidade de aprendiz vem e te fala assim, ó, você pode não ter capacidade agora para aprender, mas você pode aprender a aprender e aí você vai conseguir estudar, retendo conteúdo, lembrando do que estudou. Vai dar tudo certo. Calma seu coração. E aí muitas vezes os impulsos das pessoas hoje é o medo, é a procrastinação, são os vícios, acaba caindo nas redes sociais. Ai, preciso descansar minha cabeça, vou ver fofoca, vou brigar de política por aí. Distrações no geral, né? E aí, quando eu entendi que a base da minha mentalidade precisava mudar, eu fui atrás de entender como, porque eu já estava estudando, já tinha entendido quantos estudos eram importantes. Mari, fala um pouco da sua rotina, que horas você consegue acordar, que horas você vai dormir. Tenho muito problema com relação ao controle do sono. Eu vou dormir 10 e meia mais ou menos e acordo às 5h20, tá? Todos os dias. Inclusive, domingo eu acordo um pouquinho mais tarde, mas se deixar no sábado eu vou dormir mais cedo do que nos dias da semana, porque eu fico muito cansada. Mas geralmente domingo eu acordo umas 6 horas. Hoje que horas que eu acordei? Acho que era umas 7. Vai depender muito do que eu fiz na noite anterior. Mas eu sempre acordo cedo. Isso é super importante. Você dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário e não mexer no celular antes de dormir. E saber exatamente o que você vai fazer assim que você acordar. Eu acordo 5h20. Aí eu vou direto pra academia, tá? Isso é muito importante pro meu corpo, pra eu aprender que existem ali pequenos desafios que eu consigo vencer. O Paulo Musi fala muito isso, né? Eu tô ali, levantando. Quantos quilos que tem a barra? Tem 20 quilos, então tem 20 mais 20 mais 20. Eu tô ali levantando 60 quilos. Que eu não vou mais... qual vai ser o outro desafio no meu dia que eu não vou conseguir vencer? Então a academia de manhã é algo que me ajuda muito. Aí eu vou pra academia, depois eu volto pra casa, eu estudo de manhã e à tarde eu trabalho. Aí à noite ou eu gravo aula, ou eu dou mentoria, já é um terceiro turno, ou eu estudo alguma coisa de novo e depois eu vou dormir. O importante é conseguir dormir no horário. Isso é muito, muito, muito importante. As pessoas ficam enrolando pra dormir, né? Aí... burrice. Entendi, então, que a base da minha mentalidade, essa nova mentalidade, tinha a ver com eu ter descoberto as regras do jogo através da neurociência, que é esse negócio de como a minha cabeça funciona, da dopamina, como que faz pra eu entrar em ação de fato, beleza? Uma mentalidade também que buscava uma organização simples. Eu vejo vocês com umas dúvidas assim, que vocês sabem a resposta, mas vocês ficam inventando problema onde não tem. A organização, ela precisa ser simples, as decisões precisam ser simples. Só que tem tanta informação de vários Instagrams na cabeça de vocês, que vocês rebuscam o processo, vocês complicam o processo e aí ferra tudo, tá? Então, neurociência, uma organização simples e competência emocional. Essa competência precisou ser construída e é todos os dias construída em mim. E não tem nada no mundo que eu me orgulhe mais do que a competência emocional que eu estou construindo. Porque se você olhar pra mim alguns anos atrás, você vai falar assim, tem tudo pra dar errado essa menina. Tudo pra dar errado. Mas o estudo me salvou. Me salvou de mim mesma.
Ai, eu perco os comentários de vocês. Tenho muita dificuldade da academia de manhã, fora que tá cheia. Gente, tá cheia mesmo. Nossa, que a gente tá indo tá horrível. Mas a gente enfrenta as dificuldades, né? Como separar ou escolher algo que dá prazer, mas não é remunerado, e algo que não dá prazer, mas precisamos fazer porque é remunerado? Então, esse negócio de dar prazer porque que não é remunerado. Mas tem uma finalidade, assim, é só pra te dar prazer? Você tem que pensar muito bem aonde que você quer encontrar prazer. Por exemplo, a gente tava falando de pessoas com a rotina muito intensa, né? Então faz 1 milhão de coisa, eu fazia 1 milhão de coisa, né? Acordava cedo, ia pra academia, depois estudava, depois ia pro estágio, depois ia pra faculdade. Eu não tinha tempo ali pra mexer no meu celular direito, eu não tinha tempo pra fazer nada. E aí, eu chegava no final do dia, ao invés de dormir cedo pra acordar cedo no outro dia, eu ficava mexendo no celular porque eu pensava, eu preciso ter um prazer agora, eu preciso de uma recompensa por esse dia, porque senão meu dia foi chato. Por que isso acontece? Porque a gente está acostumado a esses grandes volumes de prazer, esses grandes volumes de dopamina. Só que, na verdade, o que te dá prazer, um prazer gostoso, um prazer que é bom de ser vivido, são as coisas simples do dia a dia. Por que eu falo que o café da manhã é minha recompensa? É uma coisa simples, gente. Todo mundo toma café da manhã. Só que toma como? Correndo, enfiando a comida na boca porque acordou tarde, atrasado e saindo correndo. Eu organizo a minha mesa de café da manhã. Eu escuto a homilia naquele horário. É um momentinho pra mim, sabe? É uma recompensa de tudo que eu já fiz. Então não é uma grande recompensa, mas eu consigo ver beleza naquilo porque eu não estou viciada em grandes doses de dopamina. Da mesma forma, você consegue ver beleza em pegar a sua filha e levar na escola. Você consegue ver beleza em almoçar com o seu marido. Você consegue ver beleza em tomar um banho relaxante. Você consegue ver beleza nas pequenas coisas do dia a dia. E aí você não fica assim, eu preciso de um prazer muito doido mexendo no celular. Não, mexa no celular, gente. Vocês não fazem nada no celular. Verdade é essa. Verdade é essa. A gente não faz nada que presta. Mesmo, por quê? Porque aqui é tudo muito superficial. Vocês ficam atrás de dica. Qual que é a dica pra estudar isso aqui e reter o conteúdo? Aí a Mari te responde. A dica é essa. Faz isso que vai dar super certo. O que você pensa? Uau, que dica top. Acabei de aprender uma dica top. Aí você já libera uma dopamina maravilhosa, porque você aprendeu alguma coisa, uma dica top, uma dica top. Você usou a dica top? Não usou. Tenho certeza que você não usou. Você só liberou uma dopamina rápida ali, imediata, pra você ter a sensação que você aprendeu alguma coisa, mas não serviu de nada. Essa é a verdade. E aí, você fica falando assim, mas eu não tenho ânimo, não é legal, não é legal acordar cedo. É porque você não tá vendo beleza onde deveria estar vendo beleza, que é você se autodominar. É o prazer, ele tá ali. Mari, como você consegue trabalhar com redes sociais e não viciar? Nossa, é difícil. Muito difícil, Nath. Muito difícil. Eu consigo controlar, mas às vezes eu me pego assim, meu Deus, eu tô aqui no explorar. Não deveria estar no explorar. Isso aí é uma coisa que eu super me controlo. Não mexer no explorar. Sigo pouquíssimas pessoas. Eu praticamente sempre zero os meus stories, porque as pessoas que eu sigo eu realmente quero seguir. E tem conteúdos que são mais complexos, que eu tenho um horário pra ver. E se eu gostar, por exemplo, eu tava acompanhando o conteúdo do Wesley todos os dias. Não sei se vocês conhecem o Wesley Delanogari. Tava apaixonada pelo conteúdo dele. Falei assim, quer saber? Eu vou comprar o produto dele. Porque daí eu estudo exatamente tudo sobre neurociência, do começo ao fim, porque dentro do produto eu consigo ter uma visão melhor. Então, eu consigo usar o celular hoje, de fato, pra tá crescendo. E eu acompanho só uma pessoa que é entretenimento. Só uma. Quem sabe quem é a pessoa que eu acompanho que é entretenimento? Tem uma blogueira. Blogueira, ela não é blogueira, mas é que eu amo a vida dela, eu acompanho ela. Aí é só ela, eu só sigo ela, pronto. Aí eu não consigo, eu só assisto os vídeos dela, eu não me vicio. Entro aqui, produzo meu conteúdo e vou embora. Método Pomodoro, eu usei por um tempo. Ele funciona para sanguíneos, tá? Olha, também sou RD. Oi, Tati. Amo o reserva de dopamina. Aprendi muita coisa lá, muita coisa. Que são as regras da nossa mente que a gente tava falando aqui. E aí, o que a gente tava falando? A sanguínea se perdeu.
A sanguínea, ela gosta de um pomodoro, mas não é a melhor opção pra todo mundo, tá? Testa e vê se funciona pra você. Beleza? E aí, gente, o que eu fiz? Eu falei, tem alguma coisa diferente e eu preciso ajudar os meus aprendizes a construírem essa coisa diferente na mente deles também. Eu tô estudando há uns meses já sobre quais foram os passos que eu segui pra chegar onde eu queria. Analisei, pensei, vi, falei, não, eu acho que nesses 14 passos, 7 mais 7, são 4 módulos, 14 passos, a gente traça um caminho até a mentalidade disciplinada. Foi assim que eu saí da minha mentalidade bloqueada para a minha mentalidade disciplinada. Foi exatamente assim. Juntando neurociência, competência emocional e organização simples, sem rebuscamentos. E aí eu organizei tudo no Mentalidade Disciplinada, que eu já venho contando pra vocês todos esses dias. Venho contando que eu tô gravando as aulas do Mentalidade Disciplinada. E essas aulas são extremamente práticas. Amanhã eu vou soltar um videozinho, que é o vídeo de visita ao curso, pra vocês conhecerem melhor. E aí vocês vão ver que eu divido o curso assim, ó. Primeiro a gente apresenta o problema, é uma visita. Visita é o V do método de estudos Vodar, tá? Que é o método que tá lá no seu método de estudos. Se você quiser aprender, entra no seu método de estudos, já tá com vagas abertas. Então, o V de visita é aquele momento em que a gente entende o problema. Depois eu venho com um videozinho de teoria, são aulas rápidas, tá, gente? E depois eu venho com a aplicação. Todos os 14 passos têm uma aplicação rápida. E aí eu organizo certinho lá pra vocês quanto tempo mais ou menos vocês vão demorar pra assistir as aulas e pra aplicar. Porque tem que aplicar, tem que sair da aula aplicando, tá? Mari, qual é a influenciadora? Eu gosto da Virgínia, gente. Eu acho muito fofa a vidinha dela, da Maria Alice. Eu amo. Acho muito bonitinho. Ela é a única influenciadora, blogueira, sei lá, que eu sigo. De resto é tudo conteúdo que eu tô realmente interessada para um fim. Então, é marketing, é parte de aprendizado também. E algumas coisas de nutrição eu sigo também, que é algo que me interessa. E elegância. Mas eu sigo, tipo, uma pessoa que eu tenho como referência em cada área. Eu não sigo várias, sabe? Porque isso, muita informação é igual a zero ação, ok? Então tá, então são 14 aulas com caminho até a disciplina, com aulas práticas. Dá mais ou menos dá menos de 40 minutos cada aula, tá? Você vai ter acesso por um ano. E o valor é bizarro, é ridículo, só que é porque eu quero muito que todos vocês tenham a possibilidade de entrar dentro da mentalidade disciplinada, porque eu tô vendo que o problema de vocês não conseguirem estudar é justamente não ter construído essa base de mentalidade de aprendiz. Então, o valor só amanhã, na verdade, 24 horas, por 24 horas vai ser R$ 97. Gente, R$ 97 é tipo nada hoje em dia, né? E R$ 97 você ainda pode dividir em 12 vezes, dá pra pagar por Pix, dá pra pagar por boleto, dá pra pagar em 2 cartões, em 12 vezes fica R$ 9,00, R$ 9,68, então fica muito pequenininha a parcela por mês. Mas é só amanhã, durante 24 horas. Eu vou abrir amanhã, dia 17 de outubro. Dia 17 é um dia muito especial pra mim, porque eu gosto do número 7. Eu e Iber gostamos do número 7. A gente se casou no dia 17 do 7. Então, eu tô amando o dia 17 pra abrir o Mentalidade Disciplinada. Vou abrir amanhã, dia 17 do 7 às 7 horas da manhã. Não dá pra esquecer. Amanhã, dia 17 do 7 às 7 horas da manhã. Coloca alarme nesse celular, porque eu vou abrir vagas para o Mentalidade Disciplinada. E você vai conhecer por R$ 97 esse passo a passo rumo à sua mentalidade disciplinada. Eu vou te ensinar a construir juntos. Gente, a cada aula gravada, a cada aula escrita primeiro, né? Depois a cada aula gravada eu falava, caramba, isso aqui tá demais. E realmente tá demais. Eu tô muito feliz com o resultado final, porque ficou perfeito no sentido assim, tá diferente de tudo que vocês já viram, sabe? Não é motivacional. Não é só aquela coisinha, não é motivacional, ao mesmo tempo não é uma coisa absurda, é uma coisa extremamente prática. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, é diferente do que vocês são acostumados. Vocês vão gostar, porque tem estudo envolvido, e quando tem estudo envolvido tem profundidade. Profundidade te impulsiona a fazer coisas boas, tá? Você vai ter acesso então por um ano, 7 dias de garantia, e por conta dos 7 dias de garantia que são por lei, né?
Pra quem não sabe, você pode comprar amanhã e aí você usa por 7 dias e vê se aquilo realmente faz sentido pra você. Se não faz sentido, não tem problema. Só que por conta dos 7 dias de garantia, eu vou liberar as 7 primeiras aulas. Durante a primeira semana, você pode assistir, por exemplo, uma por dia, que já vai ser muito legal. E depois, uma semana certinho, depois que você comprou, vai liberar as próximas 7 aulas. São 14 aulas no total, os passinhos, ok? É pela Hotmart. Pra quem não conhece, a Hotmart é uma plataforma, a gente chama de plataforma, onde organiza as aulas lá, sobe as aulas, você pode comentar, tem suporte também, você vai ter um número de WhatsApp pra gente conversar, qualquer dúvida que você tiver, eu vou te responder, eu vou estar ali pra te ajudar, ok? Eu quero todo mundo saindo da inércia. Acho que eu falei tudo, se tiver alguma dúvida aí, vocês me perguntem. Mas, gente, R$97 para construir essa mentalidade disciplinada com conteúdo de alto nível. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, muito, muito. Então, eu espero cada um de vocês amanhã, dia 17 do 10, às 7 horas da manhã. Eu vou abrir as inscrições para Mentalidade Disciplinada e vou fechar no dia 18 do 10, 24 horas certinho, às 7 horas da manhã. Então aproveitem para entrar, tá? Coloca alarme no celular, não vai me esquecer, pelo amor de Deus. Não quero mais ninguém ficar reclamando de não consigo sair da inércia, não consigo começar. Você vai conseguir, porque agora a base da sua mentalidade vai te levar a essa disciplina, ok? Alguém tem alguma dúvida? Eu não consigo ver os comentários de vocês de cima, porque senão eles somem, eles se perdem. Aí some do de baixo. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Tá, então só amanhã, 24 horas, vou abrir às 7 horas da manhã. Vou colocar o alarme aí bonitinho, porque vai até o dia 18. Alguma dúvida, gente? Tá, beleza? Espero que vocês gostem muito do Mentalidade Disciplinada. Fico muito feliz de quem acompanhou essa live até o final. Contei toda a minha história pra vocês. Foi uma época não muito fácil, mas graças a Deus eu consegui sair daquele lugar e eu quero que todo mundo... Isso é uma coisa que me incomoda no mundo, sabe? Se tem uma coisa que me incomoda no mundo é ver as pessoas travadas no mesmo lugar, bloqueadas, porque não conseguem agir. E é por isso que eu criei a Mentalidade Disciplinada, para ajudar vocês a saírem da inércia, a tomarem conta de fato da vida de vocês e entenderem o que acontece antes de agir. Porque eu tenho plena consciência de que qualquer pessoa pode ser disciplinada, qualquer pessoa, gente. E eu quero muito que vocês decidam ser essa pessoa que vai construir essa disciplina, porque também ela não vai surgir do nada. Ok? Amanhã, então, às 7 horas da manhã, eu abro Mentalidade Disciplinada. Muito obrigada por ter assistido essa live até aqui. Um beijão e até o próximo.